Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Terça-feira, dia 4 de agosto, iniciamos, mais uma manhã de aula, mais uma manhã de conhecimento. Vamos abordar a disciplina de geografia neste primeiro momento, Para isso, pode aí pegando sua apostila de geografia, seu lápis e sua borracha e venha com bastante atenção participar da aula de hoje. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, anota no caderninho, depois manda para a tia Amanda, enfim. Nesse mundo atual, nesse momento atual que nós estamos vivendo, nós temos que sempre buscar meios de comunicação aqui virtualmente, Eu sempre me coloco bem solícita em relação a isso, vocês bem sabem que eu respondo sempre que possível, quase de imediato. Só não consigo responder imediatamente quando eu já estou executando uma outra coisa. Mas sempre respondo, sempre busco meios e nós vamos seguindo assim, Até a vontade do Senhor que a gente retorne para as aulas presenciais. Não sabemos ainda, Se é daqui um mês, um dia, um ano, 2, não sabemos. Só quem sabe disso mesmo é Deus. Porque nós também não podemos ir para a escola nos expor ao risco, à contaminação. Enquanto isso, vamos seguindo a nossa aula, as nossas aulas online, nossos vídeos. Sabemos, gente, que não é a mesma coisa. A gente, como professor, busca meios mesmo da comunicação ser legal com vocês, de ser o mais próximo possível da sala de aula. Mas o contato, presencial é outra coisa. Nesse contato, a gente até com o olhar, às vezes, entende que o aluno ele está precisando de um auxílio, vocês também entendem a professora, mas infelizmente esse não é o momento desse contato presencial, Vamos aí continuar nossas orações para Deus nos conceder isso aí novamente. Para isso, vamos lá pegar o livrinho de geografia e vem comigo, abra lá na página 60, conteúdo novo hoje, tá? E hoje nós vamos falar sobre a criação de animais. Na página 60 tem o conteúdo Conhecendo a Criação de Animais. Primeiro, nós vamos saber o que é pecuária. Pecuária é a atividade econômica de criação de animais. Existem diferentes tipos de criação de animais. Para cada tipo de animal criado, há um nome específico. Por exemplo, então, o que é pecuária? É a atividade econômica de criação de animais. Nós falamos lá sobre agricultura, que era o plantar e colher, e agora nós estamos falando sobre a atividade econômica da criação dos animais. A essa atividade econômica, nós damos o nome de pecuária. Com toda essa exemplificação dos nomes, que nós temos aí, que para cada tipo de animal criado, há um nome específico, nós vamos conhecer de um em um agora. Gostaria que vocês prestassem atenção, que eu coloquei a imagem para cada tipo de animal criado para a gente ir discutindo sobre elas. A primeira é a pecuária de corte. Nós sabemos pecuária o que é? Atividade econômica de criação de animais. Então, se fala-se pecuária de corte, animais de corte. Esse exemplo diz que é a criação de bovinos, bois e vacas para fornecimento de carne. Na sua casa você tem o costume de comer carne? Porque tem pessoas que sim, tem outras que não. E para ser servida essa carne, ser fornecida essa carne em nossa casa, nós temos que aderir, Nós tem essa atividade econômica, que é a pecuária de corte, que é a criação desses bovinos, bois e vacas, justamente para isso, para o corte, ou seja, para fornecer a carne para a gente. Então, a pecuária de corte, como vocês podem observar aí, é a criação de bovinos, bois e vacas, que são, que é para fornecimento de carne. O segundo exemplo que nós vamos discutir agora é a pecuária de lã, ou seja, criação de ovinos, carneiros e ovelhas para fornecimento de lã. Agora que nós estamos no inverno, aquele friozinho, a gente tem que se agasalhar, vestir roupa de frio, usar bastante, o edredom para a gente se aquecer à noite. Muito bem.
Todas essas coisas, essas roupas que usamos, a maioria são feitas de lã. A lã ela é fornecida por que animal? Qual é o animal que fornece lã para nós? São justamente esses ovinos, ou seja, carneiros e ovelhas, como vocês podem observar aí na imagem. Tá vendo? Eles cheinhos de lã. Então, eles depois, quando é retirada a lã deles, né, a parada, retira toda a lã para fornecer pra gente, né, esse material, para ser fornecido a lã para fazer essas roupas, cobertores, entre outros, que é comum para a gente se aquecer. Nesse terceiro nós vamos falar sobre a avicultura, né? Quando nós já pronunciamos essa palavra avicultura, já lembra o quê? Aves. Então a avicultura é a criação de aves, como vocês podem ver no exemplo que eu usei aqui, galinhas, né? Mas tem entre outros, patos. Eu usei aqui a mais comum. Então, essa atividade econômica, né, que é a criação de aves, é chamada de avicultura. A suinocultura é a criação de porcos. Como todo mundo sabe, suínos se deriva de porcos. Então, suinocultura é uma atividade econômica que destaca a criação de porcos. Olha a imagem aí que eu coloquei. Suinocultura, criação de porcos. Então, toda vez que você vê aí, ó, avicultura, aves, suinocultura, suínos, ou seja, porcos, tá bom? O gado de corte, qual é? Pecuária de corte, que é a criação de bovinos, né? Bois e vacas. Pecuária de lã, criação de ovinos, ou seja, carneiros e ovelhas. Então, para cada atividade econômica, citando os animais, nós estamos aprendendo aqui um nome específico para cada uma. Suinocultura, criação de porcos. Essa criação aí é uma das que eu gosto muito, né? Eu particularmente gosto de pescar, gosto mesmo de peixes, essas coisas. E o nome específico dessa criação aí de animais é piscicultura, que já diz tudo, né? Piscicultura é a criação de peixes. Então tem gente que vive da piscicultura, ou seja, de criar peixes para revenda. Essa daí não é muito comum para mim, não. E eu particularmente também não sou muito chegada, não. Respeito a opinião de quem gosta. Mas essa atividade econômica aí, ranicultura, é a criação de rãs. Então, como vocês podem observar a imagem aí, várias rãs juntas. É a ranicultura, ou seja, é o nome específico usado para a criação de rãs. Ranicultura é a criação de rãs. Essa criação de animais aí, tenho certeza que muitos já reconhecem, né? Porque ela é bem falada, passa sempre também em jornais, né? É a apicultura, que é a criação de abelhas, né? Nos fornecem mel. Então, a apicultura é a criação de abelhas. Temos, né, o apicultor, que é esse aí que está na imagem. Ele usa roupas apropriadas, tudo para não se machucar, né? Pois todo mundo sabe que a abelha tem o ferrão e acaba machucando. Mas a apicultura é a criação de abelhas. Pessoal, essa atividade econômica aí, ela é denominada como cunicultura. Na cunicultura, a criação é de coelhos, como vocês podem observar aí, né? Tem gente que usa na alimentação ou entre outras coisas, né? Eu, particularmente, para ver assim, eu acho bonitinho, né? Para tirar foto e tudo, eu acho uma gracinha. Mas para alimentação, não. Então, os coelhos a cunicultura, perdão, é a criação de coelhos. Cunicultura, criação de coelhos. Então, a cada um que eu vou falando aqui, eu tô colocando a imagem, lembrando para que vocês possam fazer essa observação. Apicultura, abelhas. Cunicultura, coelhos. Então, eu sei que vai até demorar um tempinho, assim, para você estabelecer todas essas informações na sua cabeça. Não tem importância. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, tá bom? Quem nunca, né? Observou um cavalo bem bonito e fala, ah, que coisa mais linda, eu gostaria até de dar um passeio a cavalo. Então, a equinocultura é a criação de cavalos. Olha essa imagem que eu coloquei para vocês.
Então tem gente que vive mesmo disso, da equinocultura, de criar cavalos de raça ou não para revenda, né? Porque tem bastante gente que é colecionador de cavalos, que gosta, né? Outros usam até para os trabalhos mais braçais na fazenda, né? Aquele trabalho mais pesado. Mas a equinocultura é a criação de cavalos. A última atividade econômica, falando sobre a criação de animais que nós vamos citar hoje, é a pecuária de leite. Quem é que não gosta, né, de um leitinho quentinho, fresquinho, com café puro ou até mesmo com achocolatado? Pois bem, a pecuária de leite é a criação de bovinos para fornecimento de leite, ou seja, nós temos a pecuária de corte, que é a criação de bovinos para fornecimento de carne, e temos a pecuária de leite, que é a criação de bovinos, né, são as vacas, para fornecer o leite. Então, prestem atenção, pecuária de corte fornece carne, pecuária de leite fornece o quê? Leite. Então, pessoal, nós destacamos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nomes específicos para cada tipo de criação de animais. Falamos sobre a pecuária de corte, pecuária de lã, avicultura, suinocultura, piscicultura, ranicultura, apicultura, cunicultura, equinocultura e a pecuária de leite. Então, a tia Amanda colocou imagens, destacou. Se você ainda tem dúvida, pode olhar aí no seu livro ou até mesmo voltar um pouquinho o vídeo, tá bom? Além de os animais serem utilizados para o fornecimento de carne, leite, couro, lã e etc., há alguns que também servem como meio de transporte. Foi o que a tia Amanda falou do cavalo. Lembra? O cavalo, ele serve para esse meio de transporte, esse pessoal que mora aí, né, em fazendas, muitas das vezes usam os cavalos como transporte mesmo, como animais de transporte. Lá na página 61, diz assim: tipos de pecuária. Existem 2 tipos de pecuária. Na pecuária extensiva, os animais são criados soltos, alimentam-se de pastagem natural e os proprietários investem um pouco na criação de gado. Não é utilizada técnica moderna no manuseio dos animais. A carne que é retirada deles é vendida para os mercados e o couro para as indústrias. Então vamos falar um pouco sobre esse primeiro tipo de pecuária. Sabemos que existe 2. Esse primeiro, que é a pecuária extensiva, os animais eles são criados o quê? Soltos. E eles alimentam-se da pastagem, ou seja, do capim, né? Que é ali onde eles são criados. E os proprietários, eles investem pouco na criação de gado, porque não é utilizada nenhuma técnica moderna no manuseio dos animais, né? A carne que é retirada deles é vendida para os mercados e o couro para as indústrias. Então vamos aí relembrar. Pecuária extensiva. Os animais eles são criados soltos e alimentam-se das pastagens ali natural. Extensiva é a pecuária tradicional que não utiliza recursos tecnológicos, onde o gado é criado solto em grandes extensões de terra, assim não apresentando boa produtividade. Então, pessoal, para finalizar, essa pecuária extensiva é justamente isso, né? A tia Amanda já citou que os animais eles são criados soltos, alimentam-se de pastagem natural e, como dizem aí, né? Eles investem pouco na criação de gado e não é utilizada nenhuma técnica moderna de manuseio dos animais. A carne que é retirada deles é vendida para os mercados e o couro para as indústrias. Porque quando nós falamos de criação, né, de bovinos, entra aí a pecuária de corte e de leite. Porque os bovinos, ou seja, os bois e as vacas, o que eles fornecem pra gente? Leite, carne, o couro dá para fazer roupas, sapatos, entre outras coisas. Então, nós falamos um pouco sobre a pecuária extensiva, né, que é justamente essa, que os animais eles são criados soltos. Já na pecuária intensiva, os animais são criados presos e se alimentam de ração ou pastagem cultivada. Tá vendo aí a diferença? Lá na extensiva, eles são criados soltos e alimentam-se da pastagem natural, ou seja, aquele pasto natural, aquele capim que tá ali, é o alimento lá na pecuária extensiva que nós falamos antes. Na intensiva, eles são criados presos e se alimentam de ração ou pastagem cultivada.
Eles recebem cuidados especiais como vacinação, assistência veterinária e alimentação especial. O proprietário da área em que vivem os animais utiliza técnicas modernas para sua criação e reprodução. Os produtos como carne, leite são vendidos em grande quantidade para a indústria e o mercado. Então vamos lá. Pecuária intensiva, os animais eles são criados presos e se alimentam de ração ou pastagem cultivada. E a extensiva, eles são criados soltos e alimentam-se de pastagem natural. É a pecuária moderna, que utiliza meios tecnológicos para aumentar a produtividade do gado, como a utilização do gado confinado, acompanhamento veterinário, alimentação especial, entre outros. Pecuária extensiva. De acordo a toda essa aula, todas essas informações sobre os tipos de pecuária, que nós sabemos que tem 2, acabamos de falar sobre eles, intensiva e extensiva, né? E também falamos sobre a atividade econômica de criação de animais, que chamamos de pecuária. Então, toda vez que você alguém perguntar o que é pecuária, você vai falar é a atividade econômica da criação de animais. Existe um nome específico para cada pecuária, ou seja, pecuária de corte, de lã, avicultura, como nós citamos no início da nossa aula. Para praticar um pouco, nós vamos realizar as atividades aí da página 62, 63 e 64. Então, vocês vão realizar essa atividade. Não é para hoje, tá, gente? Ai, meu Deus, essas são 2 páginas, já manda 3 para hoje. Não. Olha, hoje é terça-feira, você só vai enviar as fotos dessa atividade na próxima terça-feira. Tem 7 dias para a conclusão da atividade, tá bom? Lembrando que nós só temos aula de geografia uma vez por semana. Então, na próxima aula, nós iremos corrigir essa atividade. Se tiver dúvida, pode me perguntar aí qualquer dia da semana para a gente ir tirando, tá bom? Então, vamos lá.